Oi pessoal, tô fora de casa, mas tem que fazer aqui aquele aviso pré-entrevista. Afinal, a gente vai ouvir agora a segunda parte do papo com o Fernando César, que a gente gravou para o podcast de letra lá em 2020. O Fernando já tinha pendurado os microfones, como ele mesmo fala, mas é um papo delicioso, onde ele conta muita história da carreira dele, e eu vi o quanto o Fernando ainda é um cara adorado pelos torcedores, quantas pessoas eu vi mandando mensagens nessa semana que passou aqui no canal para ver mais Fernando César, ouvir mais Fernando César, acompanhar mais desse grande nome da história da comunicação paranaense. Então, para vocês, Fernando César, parte 2 no Dileto Especial, um programa em áudio, mas vale muito ouvir. Um abraço. Começando mais um podcast de letra, podcast e oferecimento de Pague Tudo, o seu aplicativo, um produto do grupo ABL e também de Marco Polo, fabricante de carrocerias Marco Polo sempre aqui. Olha aí que beleza. Estou de ordem. Muito bem, muito bem. Dudu gravando esse início de programa com o boné da casa. Estou de ordem, hein? Diga. Não, eu queria tirar uma dúvida com você. Cada vez que a gente vai começar a gravar o podcast, tem muita mosca no teu apartamento, aí você fica batendo. Não, né? Eu vou ter primeiro... uma raquete daquelas, né? É a craquete, como diria o tio Macarrão. É a craquete. Ih, nojento! Tchau! Ô Dudu, já que você tá com o boné da firma, eu acho que vamos aproveitar o ensejo para agradecer a audiência, né, que a gente tá tendo aí nessas últimas semanas, né? Ô, louco, cara, a gente não pensava que ia ter tanto maluco que gostava de escutar as bobagens que a gente fala aí, mas acho que são os convidados, na verdade, que atraem a atenção da turma, né? E também no site, né, Dudu? E também no tribunapr.com.br, né? Nem se fala, né, bicho? Realmente, estamos em grande fase, graças a Deus, muito trabalho, então já tá todo mundo suando uma barbaridade para entregar o melhor conteúdo de Curitiba. Espetáculo! Vamos para a segunda parte do papo com o Fernando César. Bório, o que mais te pegou nesse nosso grande bate-papo que tivemos? Cara, eu acho sim que o povo vai gostar de ouvir o carinho que o Fernando César tem, a ligação dele emocional com o rádio esportivo paranaense, como para ele isso está fazendo falta ainda. Isso é uma das coisas que faz falta na vida dele depois de se aposentar, depois de quase 35 anos narrando jogos por esse Brasil afora aí. Ele com todo esse carinho que ele sentia da amizade de estar vivendo esse mundo do rádio esportivo, né? Acho que isso é o mais legal. E Diogo e Ricardo, vocês que acompanharam o momento já da banda B, né, do Fernando, eu acho interessante o relato que ele vai fazer hoje, né, falando sobre que ele essa virada do jeito de acompanhar o futebol foi mudando também a forma dele lidar, e ele acabou decidindo se aposentar, né? Quando saiu da Rádio Banda B, acabou decidindo se aposentar, né, Diogo? Pois é, para ver toda essa paixão, né, que ele tinha principalmente pelo rádio jornalismo antigo ali e tal, né? Toda aquela paixão pelo rádio e pelo futebol. Mas aproveitando até, o que mais me chamou a atenção foram as histórias curiosas, né? Porque vocês que conviveram mais, né, com rádio jornalismo ali, tem cada história, cara, que vale a pena escutar, hein? Eu juro que quando ele falou do menino do repórter da Globo, eu fiquei pensando se ele não tava falando do Birubiru, né? Porque, será que é isso? Mas não era outro, né? Como a gente ouviu, como a gente acompanhou na entrevista. Ricardo, o futebol que o Fernando começou a cobrir, ele já não é o mesmo nem dentro nem fora, né? Nem na imprensa, né? Eu acho que principalmente fora, né? Porque o que me chamou a atenção foi o jeito do Fernando lidar com todo mundo. O Fernando sempre foi muito benquista. Eu mesmo,
antes de conhecer o Fernando narrador, conheci o Fernando Pessoa nos estádios. Então eles, mesmo sem me conhecer, sempre cumprimentou bem, foi educado. A gente vê até pelo histórico como ele revelou bastante gente da imprensa paranaense dando oportunidade. Então, quer dizer, ele não tinha essa questão de julgar, de olhar torto. Para ele todo mundo era igual, todo mundo merecia uma oportunidade, e eu acho que ele contando essas histórias revela ainda mais esse lado dele. Inclusive, a gente vai ter uma surpresa nesse programa, fique atento. E já que o Diogo falou em histórias, ouça o programa para ouvir a história do hambúrguer de Cambará. Essa é uma grande história. Essa é imperdível. Vamos lá, roda aí, seu Mário Neto. Vamos para mais uma parte da entrevista do Fernando César. Mais alegria e alto astral. Você está ouvindo Podcast de Letra. Quem é o próximo? Quem se habilita? Vai lá, Guga. Vai então, Guga. Manda ver. Beleza. Depois o... Não, mas pode ir embora. Você é mais velho. Ai. Não é? Fazer o quê, né? O pessoal já tá fazendo frase para entrar na chamada. Eu já tô percebendo. Já. Não falou nenhuma. Vai lá, boy. Fernando, você tem uma família que é toda ligada ao jornalismo. Você nunca pensou em montar uma equipe só com a família? Você, o teu pai, os teus 3 filhos? Eu pensei que o Bora ia perguntar, você não pensou em segurar o pessoal para não fazer jornalismo? A gente sabe do sofrimento, não é fácil. Olha, como o que ocorre é o seguinte, o meu pai, claro, comentarista, e sempre ligado a mim, a gente sempre teve assim uma dobradinha, né, no rádio. E depois, eu sou de uma época que o rádio, antes da internet, o rádio, a gente tinha muito mais gente trabalhando no rádio esportivo. Então, por exemplo, na época, isso depois mudou com o tempo. Mas eu fazia questão, naquele período da Rádio Independência, de ter, por exemplo, um setorista na Federação Paranaense de Futebol. Sempre tinha ali, aliás, os repórteres que trabalhavam comigo naquela época, sempre começavam cobrindo a Federação Paranaense de Futebol. E a gente tinha também os chamados rádio escuta, porque não tinha internet. Para você poder ter informação dos jogos de fora, a gente tinha que ter aqueles rádios com muitas faixas, o famoso Transglobe, né, Cristian? Aqueles rádios de 8 faixas. Então a gente tinha que ter um time na retaguarda. E eu tinha comigo o seguinte, precisava sempre de ter 3 puxadores de fios, né, os carrapios, como a gente costumava dizer, aqueles que, hoje não, a situação mudou, hoje tem os microfones sem fio. Hoje, inclusive, os repórteres nem podem trabalhar lá embaixo, né, Cris? Né? Hoje a coisa foi se fechando. Mas a gente é de uma época em que o repórter entrava no vestiário, né? Tinha até uma brincadeira com a nossa saudosa Soninha Nasser. A Soninha esperava os jogadores se trocarem de roupa para poder, às vezes, entrar no vestiário, então ela ia gritando, olha, tô entrando, para não pegar ninguém ali se trocando, né, Cristian? Eu estou falando de uma época que a gente chama do rádio romântico, em que a gente precisava de muitos profissionais. Só na parte de rádio escuta, a gente precisava de ter ali 3 que ficavam numa rádio de São Paulo, ouvindo pela Onda Curta, a Rádio Bandeirantes, a Rádio Globo, outro ficava ouvindo uma rádio do Rio, outro no telefone. Então, eu sempre trabalhava com 3 garotos. Nosso querido Iratan Costa também começou ali como rádio escuta, né? E ali eles acabavam se influenciando e tomando gosto pela coisa. E aí os meus filhos, que entra a história dos meus filhos, a mãe deles, né, a minha esposa Solange, ela falava comigo, ô Fernando, arruma alguma coisa para esse moleque, eu não quero moleque aqui perdendo tempo dentro de casa. O que eu vou fazer?
Chegava lá o César Júnior, né? Com seus 14, 15 anos, falou: você vai ser rádio escuta, vai ajudar aqui a pegar informação. Dava lá um saláriozinho para ele se motivar, e depois eles acabavam se apaixonando pela coisa. E ali do rádio escuta, então o caminho no rádio era mais ou menos esse. Era a rádio escuta, depois repórter da federação, e depois chegava, se realmente tivesse jeito para a coisa, acabava se tornando o repórter ou o narrador. E os meus filhos, eu levava, a pedido inclusive da mãe, levava eles para ser rádio escuta, e coincidentemente os três acabaram tomando gosto pela coisa, né? O César depois... muito jeito para coisa. Hoje ele é advogado, mas também gosta dessa brincadeira. E o Thiago Silva é repórter lá na RIC, e o Bruno Henrique, que trabalhou com você, Dudu, está lá na Rádio Difusora, trabalhando no jornalismo, e trabalha na Band também, né? Então, eles acabaram... mas tudo começou lá no Rádio Escuta, né? Diga, Dudu, antes do Guga. Não, todos têm muito jeito para coisa, né? Inclusive o Cezinha, eu acho um baita do narrador. Eu tive a oportunidade de trabalhar também rapidamente com ele no finalzinho da Rádio Independência. E é um grande narrador também, né? Então, o filho de peixe, esse é peixe também. Pena que escolheu o direito. Aliás, pena não, né? Esperto foi ele que escolheu o direito agora. Olha, não estava assim para ser combinado tão perfeito. Quando a gente marcou com o Fernando, eu falei, uma pessoa tem que estar com a gente. Eu não sei se ela está conseguindo nos ouvir, mas eu falei, não, o Mário Neto tem que participar desse podcast. Olha aí. Porque o Mário, além de ser amigo de todos nós, já ter participado do podcast também, no nosso primeiro podcast sobre rádio, o Mário foi o nosso convidado. O Mário falou, foi o Fernando quem me lançou como rádio escuta. E era um tempo em que os rádio escutas do Fernando eram Irapitan Costa, era Mário Neto, era Marco Antônio Zé Aresta, até, Dudu, você me ajuda a ver se a gente consegue colocar o Mário no ar aí. Você me faz esse auxílio técnico aí. Vamos achar o Mariano. Tá? Mas o Mário vai falar, pelo amor de Deus. Olha, não podia ser tão perfeita a chegada do Mário no programa. O Mário tá ouvindo, né? Mário tá ouvindo a gente aí, Mário? Ainda não. Ó, agora conectou. Alô, Mário! Fala, Marião! Eu tô me batendo aqui, né, cara? Mas eu acho que agora eu consegui. Não, conseguiu. O Mário... o Mário, além de tudo, a gente tem que agradecer, né? O Mário é a voz padrão do podcast de letra, né? Tem a nossas... Opa! Muito obrigado pela oportunidade aí. Ter uma nossa chamada de meio de programa. Mário, você não vai acreditar, mas você entrou exatamente na hora que o Fernando falou sobre os meninos, né? Sobre o Bruno, sobre o Thiago e sobre o César, e falou sobre os radioescutas dele. Conta a tua história, então, que o Fernando tá te ouvindo. Bom te ver aqui também, Mário. É um prazer falar com todos vocês, principalmente com o Fernando César, que se hoje eu estou no rádio é graças ao Fernando César, né? Claro que depois foi um efeito cascata, já faz 35 anos que eu estou nessa estrada, mas quem abriu a torneira dessa cascata aí foi o Fernando César. E eu tenho muita gratidão eterna ao Fernando por ele ter me colocado no rádio. Imagine só, hein? Há 35 anos atrás eu pedi a conta do Banco do Brasil para trabalhar como rádio escuta na equipe da Rádio Atalaia do Fernando César, né? Será que meu pai foi cagado, hein? Mas eu agradeço o Fernando por toda a coragem de me dar uma oportunidade. Eu fui rádio escuta com muita honra, né? Da equipe da Rádio Atalaia lá com o Fernando César, onde tudo começou. Ô Mário, que prazer ouvi-lo e que voz linda, uma das vozes mais bonitas. E eu sempre tinha muito prazer de trabalhar com o Mário, não apenas pela amizade, né, pela sincronia que a gente tem, por sermos apaixonados pelo rádio também, mas porque o Mário Neto, a gente estava lembrando agora há pouco,
quando veio a pergunta sobre os meus filhos, eu estava explicando, Mário, né, que a mãe pediu, olha, arruma qualquer coisa para esse moleque sair de casa, fugir um pouco, e a gente naquela época precisava de mais profissionais, de mais gente para colaborar com a rádio esportiva, e o primeiro caminho era justamente como rádio escuta. E o Mário Neto, isso depois, ele ficou pouco tempo como rádio escuta, porque com esse talento, com essa voz, ele tinha que empunhar o microfone mesmo, Christian. E o Mário, eu gostava e fazia questão de poder trabalhar numa jornada com o Mário, porque o Mário, ele deixava, através do seu pique, o seu ritmo, da maneira como o Mário contava os lances e conta até hoje, nas transmissões esportivas, ele dava um colorido especial na jornada esportiva e que ficava ainda mais valorizada com a participação do Mário Neto. E é um prazer poder estar aqui interagindo com o Mário também nesse podcast, viu, Christian? Mário, conta uma história aí do Fernando para nós. Do Fernando? Uma vez eu fui fazer um jogo com o Fernando César lá em Bandeirantes, no estádio Comendador Meneghel, e arrumaram uma cabine muito danada para nós da Rádio Independência, e o Fernando tinha dificuldades para enxergar o escanteio. E aí, em determinado momento, eu estava atrás do gol e bola pela linha de fundo, e o Fernando... Ô Mário, não estou enxergando nada aqui. Vai com você daí, garotinho. Narra o lance, Mário. Tive que narrar o escanteio lá em Vila Maria, no Comendador Meneghel. Tremi mais que vara verde. Mas não neguei. Narrei o lance, narrei o escanteio e depois o Fernando seguiu com a jornada. Aliás, um detalhe, apesar da experiência, né, a gente que é da escola antiga, né, a gente que começou lá atrás, né, brincando com esse negócio de rádio esportivo, teve uma época, isso eu não peguei não, viu, o Gustavo e Dudu, e Cristian também, e toda a equipe. Mas teve uma época no rádio esportivo brasileiro, tem a impressão que isso acontecia mais em São Paulo, que os repórteres narravam os escanteios. Sabia disso, Christian? Não sabia. Não sabia. Não sabia, não. Nossa, imagina o Guga narrando o escanteio. Não, narra aí, Gustavo, narra aí. Não, melhor evitar. Mas eu quero dizer que o Mário Neto, com toda a categoria, ele tirou essa de letra, viu, Christian? O Mário é nosso herói. O Mário... Oi, diga, Dudu. Cara, eu vou dizer pra você uma coisa, hein? O Mário Neto é um dos maiores talentos da narração esportiva que ainda não despontou. Mas se bota o Mário pra narrar um jogo, velho, você ia ver que, olha, ia ter narrador batendo palma pro Mário Neto. Sem dúvida. Você vai nessa? Vocês são meus amigos, aí não vai. Eu adoro ser repórter, deixa eu ficar como repórter, já tá bom demais. O Fernando, eu acho que você já tem aí um repórter dos que você certamente mais gostou de trabalhar, que é o Mário. Que outros repórteres você lembraria nesse momento? Nossa, foram tantos, foram vários, Christian. Tenho até medo aqui de esquecer alguns. Alguns ficaram mais tempo, né? Mas o Iraptan Costa, que trabalhou aí na tribuna também. O Iraptan é uma história, a gente estava falando agora há pouco, do começo como rádio escuta, e também na Rádio Atalaia, nesse período que o Mário Neto lembrou, o José Aresta, um belo dia, ele apareceu lá na Rádio Atalaia, uma figuraça. Ele apareceu e foi uma época que a Fórmula 1, Christian, ela estava muito forte com a Ayrton Senna. O Ayrton Senna estava dando seus primeiros passos. E o José Aresta, naquela época, ele era um apaixonado pelo automobilismo. E quando ele foi lá, ele falou, olha, eu gosto de futebol, eu sou carioca, sou torcedor do Flamengo, você não teria condição de me dar uma oportunidade? Eu vi que ele era um cara muito organizado, ele chegou com uma pastinha e ali ele tinha as anotações da Fórmula 1, e eu falei, puxa, a Fórmula 1 é uma coisa que o brasileiro realmente gosta. Então eu falei, olha, venha para cá sim, você vai cuidar da Fórmula 1 e vai ser rádio escuta.
Depois a gente foi para a Independência, para a Rádio Independência, e um belo dia o José Aresta, ele trabalhava na Telepar. Ele falou, Fernando, tem um garoto que ele é muito tímido, trabalha lá na Telepar, mas é um cara organizado, você me acha organizado? Eu falei, pô, Aresta, você é super organizado. Ele falou, esse garoto é muito mais do que eu. Eu falei, então traz ele aqui. E ele chegou também com uma pasta, caderno, tudo anotado, campeonatos. Era o Iraptan Costa, tímido. Eu falei, olha, estou vendo que você é organizado. Vou te arrumar também aqui uma oportunidade como rádio escuta. Ele acabou se apaixonando dali, fez o vestibular para comunicação e acabou se tornando também um grande jornalista, um grande repórter. E então estou lembrando aqui assim, rapidamente, do Wilson Maciel, do Cláudio de Júlio, que eu conhecia lá em Londrina, tinha uma voz muito bonita, o Cláudio, trouxe ele como um plantão para substituir, olha só, o Demar Kramer, que era o papa dos plantões esportivos. Na época eu estava na Independência, e o Gilberto falou, olha, o Kramer é muito amigo do Lombardi, o Lombardi o convidou para voltar para a Rádio Clube. Quem que você indicaria? Eu falei, olha, tem um menino assim, que está começando lá em Londrina, e trouxemos o Cláudio, e depois iria se transformar repórter também, foi setorista do Curitiba. Mas olha, Josias Lacour, Paulo Mosman, Foguetinho, trabalhamos juntos. Então, é muita gente. Sérgio Silva trabalhou conosco também na rádio. Arão Dias. Arão Dias, muita gente. Wilson Maciel, muita gente. Eu tenho medo de esquecer o Fumaça, né, o Antônio Carlos Ribas. E depois ali a gente também teve a oportunidade de sair para eventos, e nos eventos eu acabei me associando, fazendo uma parceria com o nosso querido Edson Luiz Militão. E ali a gente pôde acompanhar muitos jogos, eliminatórias da Copa, Copa América, fizemos muita coisa junto também. Grande então Edson. muita gente, Cris, muita gente. São apenas alguns nomes que vieram agora, Manuel Fernandes, lá na época da Rádio Capital, o nosso querido falecido Jurandir Carioca, o Jurandir também trabalhou, foi um dos nossos repórteres, e assim, muitos. Daí muita gente. Eu tenho medo até de esquecer. O Guga, só alguns que veio agora. O Guga tinha pedido a palavra, mas o Diogo levantou o dedinho aqui, né? Vamos, né? Só para aproveitar essa leva ali, né, de grandes profissionais ali que o Fernando comentou, uma das duplas que eu mais curti era o Fernando e o Djonga, né, cara? O Djonga, eu queria que até o Fernando... Boa lembrança, Diogo. Que o Djonga era um fenômeno, né? O Djonga era uma figuraça. Pois é, olha, o Djonga... aliás, tem uma história. Eu aqui no começo, eu lembrei do Munir Kaluf. Eu vou contar uma história aqui, Cris, que nunca comentei. Quando eu estava, logo que eu fui para a Rádio Banda B, naquele começo, 2000, 2001, por ali, os comentaristas da Rádio Banda B eram o Sicupira, o Barcino Sicupira, e o saudoso Caio Júnior. Mas o Caio, ele já tinha um sonho, embora jovem ainda, ele tinha um sonho de construir uma carreira como treinador de futebol. E o Caio, ele acabou recebendo, se não me engano, naquela época, um convite lá no começo dos anos 2000, ele recebeu um convite, se não me engano, para trabalhar no Gama, lá em Brasília. Está lembrado disso, Christian? Eu lembro como diretor do Curitiba, e depois eu acho que teve essa passagem em Brasília, e depois foi ser auxiliar do Otacílio no Paraná. Ele foi técnico do Gama, acho que em 2002, Christian. 2001, 2002, na Série B. Isso, bem nessa época, que aliás não foi uma experiência assim muito legal para ele. Eu me lembro que o Caio comentava comigo, ele falou, poxa, eu imaginava uma coisa, parece que ele não se deu muito bem com os dirigentes naquela época. Muito bem. E o Caio, que
ele e o Sicupira formavam uma dupla especial como comentaristas da Rádio Banda B. O Caio aceitou o convite para ir lá começar uma carreira como treinador lá em Brasília. E o pessoal, na época, o Marcelo Ortiz era o coordenador de esportes da Rádio Banda B, ele falou: Fernando, nós precisamos de um substituto para o Caio Júnior. E como o Sicupira tem uma marca muito forte com o Atlético, a gente quer alguém que tenha uma marca com o Curitiba, que é outro time de grande torcida aqui do nosso futebol, e a gente quer alguém ligado que tenha uma imagem próxima ao Curitiba. E para nós chegamos à conclusão que o nome seria o Munir Khaluf. O Munir, ele estava aqui em Curitiba e ele falou: e você, pela amizade que tem o cara para tentar convencer o Munir, seria você. E eu falei: tá bom, liguei para o Munir Khaluf. Munir Khaluf, eu falei, o Munir Khaluf, quando eu vim do interior, eu usava muito aquela gíria que o Roberto Carlos usa até hoje, o bicho. E o Munir me chamava, minha filha, para o bicho, porque eu usava muito o bicho, né? A gíria bicho. E o Munir, aquele jeitão dele, intimidade, ele falou: ô bicho, quer falar comigo? Então tá, então vamos tomar um chopinho. O filho do Munir tinha uma loja que vendia artigos de surf perto da linha do trem, ali no alto da 15. Ele falou: olha, tem uma lanchonete ali onde eu costumo tomar um chopinho, vamos lá. Fui para lá, conversei com o Munir, foi uma conversa de umas 2 horas. E o Munir, ele estava atravessando um momento muito difícil, que tinha sido a perda da sua esposa, a dona Marli. E o Munir falou: olha, Fernando, eu para o rádio, me desculpe, o convite muito me honra, mas eu não vou aceitar esse convite, porque eu tenho um projeto. O Munir, ele foi talvez o brasileiro ligado ao futebol que mais tempo ficou no Japão. O Munir, ele ficou, se não me engano, uns 10 anos no Japão. E ele falou: olha, eu tenho um convite para retornar para o Japão, mas sem a minha esposa eu não volto mais. Sozinho no Japão não dá. Mas eu mandei um projeto para uma universidade para ensinar o futebol em Cuba. Eu falei: olha, eu estou prestes a receber esse convite, eu estou apostando nesse projeto e eu não vou aceitar o convite. Muito bem. Lamentavelmente, depois, sem enfermidade, acabou nos tirando o Munir Khaluf. Aí eu voltei também frustrado, voltei para a rádio e falei: olha, pessoal, o Munir tem outros planos, ele quer ficar na Beach. Aí eu falei: olha, nós temos outra grande opção, que é o do Dionga, o Dionísio Filho. E aí foi feito convite para o Dionga. O Dionísio sempre gostou de rádio, aceitou o convite, e eu tive a honra e o prazer de abrir a jornada, né, ser o mestre de cerimônia. Depois transmitimos o jogo. O primeiro jogo que o Dionga comentou na Rádio Banda B foi um jogo pelo Campeonato Brasileiro, Curitiba e Grêmio, lá no Couto Pereira, no Alto da Glória. Ele estreou ali, eu fiz a abertura e depois transmiti o jogo, e a partir dali a gente formou uma dupla, porque eu transmitia mais os jogos do Curitiba e o Dionga, da mesma forma, passou a ser o comentarista que mais comentava os jogos do Coxa. Guga, agora sim. É isso. Fernando, quando que você deixou a Banda B? Foi em dezembro de 2012. Dezembro de 2012, e aí, logo em seguida, eu falei: olha, 34 anos fazendo isso, chegou a hora, estava na hora, acho que tudo tem seu tempo, e depois vieram grandes, e aí estão grandes narradores da nova geração. Eu acho que o profissional, ele tem que entender o momento de passar o bastão. Eu já tinha tempo para reivindicar uma aposentadoria, só que, como eu comecei muito jovem, acabei me aposentando jovem também, pelo tempo de recolhimento, e eu tinha, naquela época, um cunhado que tinha uma gráfica de Santa Catarina. Ele tinha montado uma gráfica que ele precisou de alguém que pudesse trabalhar com ele. Ele fazia produção gráfica.
E falou: Fernando, você que sempre no rádio também trabalhou vendendo publicidade, eu estou precisando de alguém com teu perfil. Eu falei: olha, é hora de buscar algo novo. Aí, isso, começo de 2013, aceitei o convite e passei a atuar nessa área também. Duas perguntas só para fechar, Fernando. Você tem saudade de uma narração esportiva? Você acompanha as rádios ainda aqui de Curitiba ou fora? E se voltasse, qual seria a equipe que você colocaria hoje do seu lado em qualquer transmissão? Na bucha! Meu Deus! Chama nós! Olha, essa aí foi aquela que realmente se deixa na parede. Olha, primeiro é o seguinte, voltar eu não tenho mais, Gustavo, essa pretensão, por exemplo, porque eu entendo que todo profissional realmente ele tem o seu tempo. E a gente, Cristian, eu vou te falar uma coisa, eu fiz parte do rádio esportivo, eu chamo isso, talvez é um termo errado, eu fiz parte do rádio esportivo romântico, né, onde o rádio ele realmente tinha esse romantismo. E aí eu vou contar os detalhes. O que eu sinto falta mesmo é daquela convivência nos estádios de futebol, porque nos campos, na minha época, os locutores eles ficavam muito próximos dos torcedores, da torcida, e aquilo praticamente vai se tornando uma família. Quando dos jogos de futebol, então o cara vem e acaba se tornando teu amigo, ele vem na cabine, e ali troca ideia, fala de vários assuntos. Essa convivência, por exemplo, momentos antes do jogo e... Fernando deu uma travadinha, mas isso me lembra sempre uma frase do Otacílio Gonçalves, gente, que ele fala assim, acho que o Mário já ouviu essa frase da boca do Otacílio. Futebol é muito bom, o que estraga é o jogo. Exatamente. Então, veja bem, ia narrador, comentarista, repórter, uma época que a gente levava inclusive operador para instalar. Então eu vivi uma época nos anos 80, eu sou de uma época, às vezes sonho com isso, Cristo. Eu sou de uma época que eu transmitia as finais de campeonato brasileiro no Maracanã, jogos da seleção no Maracanã, e tudo isso mudou. Mas eu sou de uma época que você chegava no Maracanã, então você se deparava com, não é exagero, 100 emissoras de rádio iam transmitir uma final, por exemplo, aquela final de Fluminense com Washington e Assis, e antes deles. Então eu vivia. Então, onde eles colocavam, não dá, por exemplo, você não vai ter cabine, mesmo no Maracanã, você não vai ter cabine para comportar. Então, o que tinha, por exemplo, no Maracanã, e depois eu vou falar do Morumbi. No Maracanã, eles deixavam uma ponta de fio atrás das cabines das emissoras locais. Né? Tinha ali, entre as cadeiras, ali a tribuna do Maracanã, chegou a viver isso, Cristian? Entre as tribunas do Maracanã e as cabines do Maracanã, ali tinha uma espécie de um corredor, só que ali você não tinha cobertura. Se chovesse, molhava a cabeça. Atrás das cabines, a Embratel colocava, identificava ali com uma ponta de fio, transmissão e retorno para a emissora de rádio, e ali não era só a Rádio Independência ou a Rádio Clube, não. Ali ficava a Rádio Guaíba, Rádio Itatiaia, Rádio Bandeirantes de São Paulo, Rádio Globo de São Paulo. Às vezes essas emissoras conseguiam, aquelas que tinham rede, às vezes conseguiam cabines próprias, mas a maioria, eu transmiti jogo, por exemplo, do meu ladinho aqui, transmiti jogo com o Ranzolin, na época o primeiro narrador da Rádio Guaíba, transmiti jogo ao lado, por exemplo, cheguei a transmitir jogo ao lado de Fiore Gilhote, e olha, você ficava atrás das cabines, e é um detalhe curioso e até histórico,
você não tinha cadeira para sentar. Ou você transmitia em pé. Imagine, por exemplo, um jogo da seleção que você tinha que chegar 3 horas antes para poder preparar o seu sistema de transmissão. Então você não vai conseguir ficar 5, 6 horas em pé. Então o que acontecia? Você ia até o bar do Maracanã, que ficava atrás da tribuna, e alugava um engradado de cerveja. Você pagava no dia de hoje, por exemplo, R$50 no engradado que você tinha que devolver no final do jogo. Então eu cansei de fazer isso. Então isso era muito, para mim isso era divertido. Por exemplo, quando tinha uma final, coincidia uma final em São Paulo, então ficavam essas 100 emissoras, muitas vezes 120 emissoras de rádio, ficavam embaixo, ali nas cadeiras do Morumbi, embaixo das cabines de rádio. Ali você arrumava um jeitinho, também arrumava um engradado ou uma mesinha improvisada, né, e colocava a sua pasta de texto. Então, tudo isso que a gente sente saudade, essa convivência. E aí, depois de uns tempos para cá, eu não sou contra, não, mas isso é sinal dos tempos e questão financeira também, a inventar o tal do tubo, a transmissão pela televisão, né? Então, o que aconteceu aí? Você deixou de ter esse contato, de reencontrar amigos, de durante uma viagem poder ficar ali conversando com o seu companheiro. Então, para mim, eu chamo isso do momento romântico do rádio, que de uns tempos para cá deixou de existir, né? É isso. É verdade. Então eu perdi o encanto em função disso. O Guga quer saber a tua equipe. Posso montar uma equipe agora? Pode. Repórteres, então. Gustavo e Dudu, comentários do Christian Toledo. Seria uma equipe extraordinária, tá bom? Porque a Débora é fraca. Não, pera aí. Tá faltando o Mário desse time. A equipe tá montada. Tá aí, pronto, tá montada a equipe. A gente tá encerrando. Tem muita gente, né, Cris? Tem muita gente boa. A gente tá encerrando o programa e eu queria justamente passar pro Mário essa última palavra, e eu quero que você aproveita, Mário, além do que você já vai falar, aproveita e diga em nosso nome o que o Fernando representa para todos nós. O Fernando César representa a vida no rádio esportivo, né? Eu, graças ao Fernando, estou no rádio esportivo, e quando o Fernando fala desse romantismo das equipes esportivas, é sensacional, porque num determinado momento da nossa passagem pela Rádio Independência, nós tivemos que fazer 2 jogos em Cambará simultâneos, assim, uma semana e na outra semana, no meio de semana, tinha jogo novamente, um jogo era com o Curitiba e Matsubara, na semana seguinte seria o Paraná com o Matsubara, e eu fui com o Fernando. E na primeira semana... Em Nova York nunca tem, né, Mário? Oi? Nova York nunca tinha 2 jogos seguidos, né? Nova York não. Nova York não. O show do Aerosmith também naquela época. Então, naquela primeira semana, quando a gente foi fazer o jogo do Curitiba, a única coisa que tinha pra gente comer lá em Cambará, depois que saía do jogo, era um trailer que fazia x-salada. E eu e o Fernando chegamos com uma fome danada. Acabou o jogo, demoramos para sair do estádio. Quando a gente chegou no trailer, pedimos lá, cada um pediu 2 x-saladas, né? A moça olhou para nós e falou, acabou o pão. E a gente ficou... Na semana seguinte, o Fernando tinha uma mania de comprar água antes de ir pro estádio. E ele passou numa padaria. Eu cheguei na padaria e falei, eu quero 5 pães de hambúrguer. A gente comprou o pão de hambúrguer. Quando chegamos no trailer depois do jogo, a moça olhou para nós e falou, acabou o pão. Eu falei, não acabou não, tá aqui, ó. A gente conseguiu comer. Boa, nós compramos o pão para ficar sem o sanduíche. Em Cambará, no saudoso estádio regional lá em Cambará, quando o Matsubara existia ainda, né? Ai. Fernando, foi uma alegria. Além de tudo, você permitiu que o Mário voltasse a estar com a gente no podcast. Olha, casa cheia.
São raros os programas que a gente reúne 8 pessoas. A gente está chegando aí em 1 ano de programa. Veja só, né? Estamos aí aguentando firme, chegando a 1 ano de podcast. Eu quero agradecer demais ao Mário por ter topado essa surpresa. Ninguém sabia, principalmente o Fernando não sabia que você ia participar. Bório, Guga, Ricardo, Dudu e Diogo, os parceiros de sempre. Fernando, cara, o filme passou hoje aqui participando desse podcast, desde o dia em que eu conheci você em 93 até o dia em que eu, na Rádio Banda B, pude dizer: vem aí o narrador de todas as torcidas, e entrou tua vinheta que eu estava comandando a jornada. Muito obrigado por ter nos recebido, muito obrigado por ter conversado com a gente. Tá todo mundo com um sorriso no rosto, tá tão difícil sorrir nesses tempos, mas tá todo mundo feliz com esse papo que a gente teve com você, viu, Fernando? Muito obrigado, eu que agradeço, Cristian. E como eu te falei, né, a gente teve a felicidade de praticar aquilo que a gente gosta, né, durante um bom período. Foram 34 anos, como eu lembrei. E mais importante disso tudo é realmente os amigos que a gente conseguiu fazer durante esse período. Então, eu me sinto realizado, satisfeito, né, porque a amizade foi mais importante durante esse período. E quando eu falei aqui, e quando eu sinto falta, a saudade que eu sinto é justamente daquela época, desse chamado rádio romântico, e ele foi se perdendo aos poucos por uma série de fatores. Uma coisa que também me entristeceu, não era nem o momento de eu tocar nesse assunto. Eu comecei a perceber, Christian, isso é uma história que vocês, melhor do que eu, nesse momento, conhecem, que eu senti que determinados dirigentes começaram a fazer questão de um distanciamento do rádio esportivo, o que realmente é muito triste. Mal eles sabem que o futebol no Brasil ele se tornou forte, é o que é até hoje, pela parceria que ele teve também com o rádio. E ainda bem que foram poucos, mas alguns poucos dirigentes eu comecei a notar já no meu final da carreira como doutor esportivo, que eles queriam um distanciamento dos repórteres. Começaram a fechar os chamados CTs, né? Começaram a dificultar o trabalho até nas transmissões, o que realmente entristece. E a gente é daquela época, eu sinto saudade, porque eu não vou citar nome, mas me lembro de alguns dirigentes, ex-presidentes, saudosos, alguns deles. Me lembro, por exemplo, do ex-presidente do Atlético, Nick, que ele dizia: olha, é duro aguentar determinado repórter, eu chego, olha só o absurdo, eu chego no meu gabinete, o repórter está lá sentado, lendo a tribuna, lendo o jornal, com os pés na minha mesa, e depois contava essa história e dava uma sonora gargalhada. Quer dizer, no fundo, ele tinha carinho ali pelo setorista, pelo repórter. Eu me lembro, por exemplo, eu que vim de Londrina para cá, eu me lembro, por exemplo, do saudoso Jacis Cá, que era um gentleman, né? Uma figura, ele tinha um carinho pelo pessoal do esporte. Ele fazia questão, depois do jogo, quando um time daqui de Curitiba ia jogar o Atlético, na época Pinheiros, o Colorado, depois veio o Paraná, mas nessa época, Atlético, enfim, quando terminava, ele ia na cabine e falava: olha, vocês não vão fugir, depois do jogo são meus convidados que eu quero jantar com vocês. Ele não falava nada, ele queria ouvir, né? Ele queria ouvir as conversas, as histórias dos clubes de futebol, do pessoal ligado ao esporte. Então, exatamente, quando vocês me perguntaram o que eu sinto falta disso, dessa convivência, desse chamado rádio esportivo, que infelizmente eu espero que possa retomar, mas que de repente foi
foi se perdendo, e isso talvez contribuiu para que a gente antecipasse uma aposentadoria. Foi mais um desabafo, e quero aqui nesse momento dizer que a honra foi toda minha, poder participar e poder reviver alguns desses momentos, e dizer que nesse período que vocês propiciaram, participando aqui desse podcast, eu pude reviver um pouco desse chamado rádio romântico esportivo. Obrigado, Christian. Para ele que ele merece! Grande Fernando César, nosso convidado. A gente volta semana que vem com mais um podcast de letra. Tchau, galera!